Olá, pessoal. Eu sou a professora Sônia Menossi e nós vamos falar sobre contabilidade pública. O assunto da aula de hoje é plano de contas e lançamentos contábeis. Então, vamos iniciar a nossa aula. Primeiro, nós temos que entender o que é conta. Conta é o nome dado ao componente patrimonial, que são os bens, direitos e obrigações, como nós já visto, em aulas anteriores, e os elementos do resultado, que são as receitas e despesas. O que seria, então, um exemplo de conta? Por exemplo, banco é um elemento, é uma conta, né? Ela qualifica uma operação. Outro exemplo, eu tenho lá fornecedores é uma conta, né? É um elemento que resume aquela operação, que qualifica. Outro exemplo, né? Você tem lá a conta caixa, também é uma conta. Portanto, nós temos que ter um plano de contas. O que é um plano de contas? Plano de contas é um elenco de contas a serem usadas, né, para os lançamentos. Por exemplo, qual que é a definição de contas lá do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público? É a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas contábeis. Como eu disse há pouco, o nome da conta, banco, contas a pagar, fornecedores. Então, é esse elenco de contas. E tem a estrutura, né? E há uma estrutura básica a ser seguida. Portanto, o plano de contas permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis. Ou seja, nós temos que ter um direcionamento único, uma única linguagem, o plano de contas permite, por esse meio, e também pela estrutura que tem que ter. Nesse sentido, a estrutura do PCASP, que é o Plano de Contas aplicado ao setor público, tem a natureza. A primeira natureza, que nós vamos falar agora, é a natureza de informação orçamentária. Assim, ele está estruturado em 3 naturezas. A natureza orçamentária, onde são registrados os atos e os fatos relacionados ao planejamento e execução orçamentária. A segunda natureza é a da informação patrimonial, os fatos financeiros e não financeiros relacionados com a composição do patrimônio público e suas variações qualitativas e quantitativas. E a terceira natureza do plano de contas é a natureza de informação de controle, os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle. Essa estrutura é a estrutura que está lá no plano de contas do manual da Secretaria do Tesouro Nacional, exatamente essa figura. Ela é dividida lá em 3 naturezas. Natureza patrimonial, onde nós temos o ativo, bens e direitos, passivo, as obrigações, e também nós temos as despesas e receitas, que são as contas de resultado. A terceira item da patrimonial, nós temos variações patrimoniais diminutivas, que são as despesas, que diminuem patrimônio, e a quarta ali, na linha de patrimonial, nós temos as variações patrimoniais aumentativas, que são as receitas que aumentam o patrimônio. E a outra natureza, né, a orçamentária, que é o 5º item, é o controle da aprovação de planejamento e orçamento, e o 6º item, dentro de orçamentária, é o controle da execução do planejamento e orçamento. E a parte de controle, que é o controle de devedores e o controle de credores. Né? Daqui a pouco nós vamos explicar o que é saldo devedor e saldo credor, lado esquerdo e lado direito. O MPCASP, que é o manual, né, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, ele tem uma tabela muito interessante que facilita a conferência dos saldos. E também ele diz que tem que ter algumas integridades, né, uma integridade que tem que ser seguida pelos entes públicos. Primeiro, os lançamentos contábeis, né, tem que ser feito, pagamento e recebimento, desenvolvimento de equações contábeis e consistência dos registros. Essas são as regras de integridade exigidas pelo manual. E o que são esses lançamentos contábeis? Eles são os registros, né, que são feitos aí pela contabilidade.
que são feitos pelo método das partidas dobradas, que nós vamos falar daqui a pouco o que é. E os lançamentos devem debitar e creditar contas que apresentem a mesma natureza de informação, como nós podemos ver na mesma figura anterior, ou seja, quando eu faço um lançamento, tem que ser com contas patrimoniais, e débito e crédito. Quando eu faço o lançamento da parte de natureza de informação, débito e crédito tem que ser na mesma linha, e controle também da mesma natureza, débito e crédito. Então, nós vamos entender agora o que é essa questão de débito e crédito, né, para ter uma noção geral de como que é isso na contabilidade pública, tanto quanto na contabilidade da empresa privada, ela tem a lógica e segue o mesmo raciocínio. Então, para a gente ter uma noção disso aqui, quando nós falamos de débito e crédito, nós chamamos isso de princípio das partidas dobradas, que significa cada débito corresponde a um crédito de igual valor e vice-versa. Nas contas de natureza patrimonial, lembrando, as contas, nós chamamos de contas devedoras todas as contas que estão no ativo, que são as contas de bens e direitos, e as contas credoras, que são passivo e patrimônio líquido. Veja bem, toda vez que eu quero aumentar uma conta de ativo, que são bens de direitos, por exemplo, caixa, que é uma conta de ativo, eu vou debitar conta, e toda vez que eu quero diminuir uma conta de ativo, eu vou creditar. Por isso, a natureza, o saldo da conta de ativo é devedor. Lá do lado direito, no passivo e no patrimônio líquido, toda vez que eu quero aumentar uma conta de passivo e PL, eu credito. Toda vez que eu vou diminuir, eu debito. E as contas de resultado, que são as contas de receitas e despesas, né? As contas devedoras, que são as contas de despesa, na parte patrimonial, na parte pública, né? Nós chamamos de variações patrimoniais diminutivas, que são as contas de despesa. Toda vez que eu vou aumentar uma conta de despesa, eu vou debitar. E as contas credoras, toda vez que eu for aumentar uma conta credora com a conta de receita, nós chamamos de variações patrimoniais aumentativas no setor público. Lembrando aqui, né, que nós já falamos essa questão de patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações. Aqui nós vamos dar um exemplo de lançamento contábil, como seria na parte de contabilidade geral. Método das partidas dobradas, débito e crédito. O exemplo que eu coloco aqui é o de venda à vista. Por exemplo, você foi lá, comprou, fez uma venda qualquer, né, e foi depositado no banco. Como seria esse lançamento? Eu vou debitar o banco, né, porque estou aumentando uma conta de ativo, toda vez que eu aumento a conta de ativo eu debito, e também eu vou colocar crédito uma receita, receita com vendas, porque eu estou aumentando o meu patrimônio, né? Estou aumentando o meu lucro, estou aumentando o meu patrimônio. Então, o banco é uma conta patrimonial, está dentro do conceito de balanço patrimonial que nós já falamos em aula anterior, e também aqui nós estamos falando de natureza patrimonial. E a receita é uma conta de resultado. Veja, receita e despesa são contas de resultado, onde eu vou descobrir se eu tenho lucro ou prejuízo. Isso na esfera empresarial, lógico, na esfera pública não é lucro ou prejuízo, é sobra. Você teve aí um déficit ou não. Por exemplo, se você teve um prejuízo, deve um déficit. Agora, como seria esse lançamento na parte pública, né? Usando sempre esse mesmo raciocínio do método das partidas dobradas. Exemplo, né, da receita, você arrecadou um imposto, né, você vai ter lá o débito do banco, que está aumentando a conta de ativo, e você tem o crédito, que é da variação patrimonial aumentativa, o crédito, que crédito é esse? Qual é o nome da conta? Imposto, porque eu estou tendo uma receita, uma arrecadação, então uma receita. O banco é uma conta patrimonial e o crédito é uma conta de resultado, que é a conta de imposto. Então, fazendo um resumo aqui para ter uma noção, né, lembrando daquela figura, a primeira figura que eu mostrei anteriormente, né, débito, crédito e qual é a natureza? Essa natureza patrimonial, orçamentária e de controle. Quando nós estamos falando no lançamento da parte patrimonial, eu vou debitar o caixa, acreditar a receita, que é uma variação patrimonial aumentativa. A receita é um imposto. Lembra, o exemplo é a arrecadação de imposto, de tributo, uma espécie chamada imposto, que nós já falamos. Qual a diferença de tributo e imposto? E também lá, na esfera orçamentária, esse lançamento seria receita a realizar, por quê? Porque eu estou debitando. Olha só, eu fiz lá o planejamento,
Agora eu estou arrecadando, está entrando. Então, eu debito receita a realizar e credito receita realizada, porque já entrou. Se ela já entrou, né, então é realizada. E também, na outra esfera, também teria o lançamento de controle. Que lançamento seria esse? É o lançamento de controle de disponibilidade, ou seja, do dinheiro disponível, disponibilidade relacionada a dinheiro. Então, nós teríamos lançamento nas 3 esferas. E aqui eu também coloquei outros exemplos, né? Nesse caso de natureza orçamentária, para vocês terem aí mais um exemplo, tanto de receita corrente, com receita de capital, nós já falamos sobre a questão de definição de receita em aulas anteriores, na parte de previsão de receita e orçamentária. E coloquei, por final, esse mesmo lançamento em forma de razonete. Lembrando, o razonete é uma forma didática de razão. Razão é um livro contábil onde nós pegamos e é um controle por conta. Por exemplo, a conta de banco. Eu sei tudo que entrou e saiu, todos os débitos e créditos. Então, eu não tenho relacionado lá o nome da conta e o elenco de tudo que aconteceu. E aqui, de forma didática, nós usamos como nome de razonete. É um T, né? Tem o nome da conta. Do lado esquerdo do razonete é débito, do lado direito é crédito. Então, são os mesmos lançamentos para facilitar a visão de débito e crédito. Por hoje é só. Foi um prazer estar com vocês. Bons estudos e até a próxima.